Batalha no Laboratório Subterrâneo, o poder dos selos. Por volta de 2016. A primeira missão que me lembro fazer, após começar a escrever os relatos, e que foi um ser de luz, creio eu, e espero que tenha sido mesmo, que me passou. Estava eu no umbral, como sempre, nas ruas escuras e tenebrosas desse lugar, que todos que projetam conhecem bem, tudo geralmente feio, ou destruído, escuro e na penumbra. Me apareceu então um ser, luminoso, flutuando no céu, que se aproximou por cima e veio a conversar comigo. Ele então me passou algumas informações. E uma missão. A missão basicamente era para ir no subterrâneo e derrotar um certo ser que se encontrava lá, uma espécie de cientista. Este ser me ensinou primeiro uma espécie de selo, algo como essas estrelas de Davi, desses círculos de magia, uma estrela de 5 pontas dentro de um círculo, que usam para fazer magia. Era um símbolo deste tipo, mas não era uma estrela. Era um outro símbolo que tinha um certo desenho, e que ficava dentro de um círculo, e este dentro de um círculo maior. O ser me disse também as palavras para ativar este selo, algo que me lembro vagamente, mas era totalmente diferente e que não existe em nenhuma língua que conheça, algo como Seikishiki. Disse também sobre o poder do selo, que levava as criaturas que me atacassem para o interior da Terra, para uma região de vibração inferior e compatível com a vibração deles. Disse também que eu precisava estar confiante, e meio que pensar no desenho, no símbolo do selo, e ele se materializaria diante de mim, e, ao dizer a palavra mágica, o ser seria sugado, de certa forma para debaixo da terra, aparentemente. Este mesmo ser disse ainda, que, devido à sua vibração superior, ele não conseguia ir até lá, pois sua vibração era alta, e ele se contaminaria ou teria problemas ao ir ao interior da terra. Disse então que eu era perfeito para a missão, pois eu tinha vibrações baixas sexuais, mas ao mesmo tempo não teria mulher na missão, e isso não atrapalharia. E que esse era praticamente um dos meus únicos defeitos, ou de certa forma o mais forte que mais abaixa a vibração, me tornando o candidato perfeito para essa missão. Informações passadas, lá fui eu. Inicialmente pelas ruas sombrias, investigando para descobrir aonde era a entrada e o local exato. Passei por praças, ruas, avenidas. Em uma praça encontrei um outro ser que veio para bater de frente, a me atacar. Antes que ele pudesse se aproximar, mentalizei o círculo e proferi as palavras, e imediatamente um círculo com um símbolo apareceu, embaixo do ser, pouco à minha frente, e se iluminou, com uma certa luz forte, e o ser foi literalmente sugado para dentro do círculo, como que sugado para dentro da terra. Era algo realmente muito poderoso. Então segui ainda, na superfície, creio que de certa forma guiado pelo ser de luz, embora este eu não via bem mais, talvez fez-se invisível. Lembro-me que voei por entre ruas e prédios, e me deparei com algo como um pequeno mercadinho, ou armazém. Velho. Entrei e haviam várias estantes com produtos, e também um espírito. Lembro que conversei com este, talvez o ameacei em busca de respostas sobre a entrada do subterrâneo e do local secreto, que descobri ser um laboratório depois. De qualquer forma, o fim deste ser foi o mesmo do outro. Realizei a espécie de ritual, mentalizando o círculo e proferindo as palavras, e este foi sugado para dentro da terra. Estes foram os únicos 2 combates de que me lembro. As lembranças deste momento da missão não ficaram muito claras, pois aconteceram muitas coisas antes que eu pudesse encontrar a entrada e o local exato para o laboratório no interior da Terra. Mas isso finalmente aconteceu, e eu usei a mesma técnica com um outro suposto guarda do laboratório, creio eu, que estava na entrada. A passagem secreta dava para algumas escadas escuras, acredito de cor cinza, que seguiam para o interior da Terra. Eu as desci, e, chegando ao fim, me deparei com um complexo incrível, semelhante àqueles laboratórios de filme, com grandes tanques de vidro, com substância colorida borbulhando dentro. Sim, e várias máquinas e aparelhos estranhos. Havia um cientista lá dentro do laboratório, não era humano. No momento da projeção e após, não sabia bem descrever o que era, mas ao meu ver, analisando hoje, pela aparência e pele esverdeada meio acinzentada, julgo que seja um reptiliano, embora não descarto a possibilidade de ser apenas um humano, já que no astral não posso confiar tanto nas percepções. Enfim, seja lá o que era, ou o que fosse o ser, nós entramos em combate. Eu não havia lutado muito antes disso, apenas usava o selo. O ser de luz queria que eu resgatasse alguém, ou algo daquele laboratório.
O principal não era lutar. Mas neste momento aconteceu algo muito estranho. Eu tentei usar o selo no cientista. Mentalizei e disse as palavras mágicas. O selo não funcionou, e o cientista riu, deu gargalhadas. Me lembrei na hora que o ser de luz havia dito que este selo só funcionava se você tivesse superioridade moral. Mas não entendia, como eu, lutando ali pelas causas da luz, não possuía superioridade moral sobre um ser, um cientista das trevas. Esse ser era o chefe do lugar. Era o manda-chuva. Algo como o chefão final do videogame, quando você chega na última fase, depois de vencer todos os capangas. E ele dava gargalhadas realmente como um chefão, e estava muito calmo e confiante. Ainda distante de mim alguns metros, talvez uns 10 metros de distância, e em meio às gargalhadas, ele disse que isso não iria funcionar nele. Debochando, ele completou que o único defeito dele era ambição por poder, e, enquanto isso o meu era sexual, e isso equilibrava, pois ele não tinha praticamente mais nenhum defeito ou traço negativo forte, era basicamente a ambição por poder mesmo. Era um ser completamente frio. Iniciamos um combate, digno de um filme de Dragon Ball Z. Eram bolas de luz, kamehamehas, jatos de energia e diversos poderes, ao mesmo tempo enquanto voávamos pelo complexo. Houve também um confronto direto na porrada, e, em meio à luta perdi a memória, não sei o que aconteceu. Depois, acordei, e creio que fui derrotado, e infelizmente não consegui cumprir a missão. No entanto, graças à bendita graça de ter um corpo físico, não fiquei perdido no astral, e na situação de perigo extremo e derrota da luta, fui jogado de volta ao meu corpo, sem aparentemente maiores danos. Assim espero. Creio que foi isso que aconteceu, perdi a luta. Houve muitas magias e exteriorização de energias nesta luta. Infelizmente o cientista era realmente muito poderoso. Refletindo um pouco agora, sobre o relato, vejo mais uma vez a complexidade do plano astral, a realidade de fato como é, ou seja, o bem não vence sempre. Os seres de luz não são super-heróis invencíveis, o mal também ganha, e tudo possui seus riscos. Infelizmente é a realidade, diferente dos filmes, onde o bem sempre ganha. Agora, quem era o ser de luz, ou o cientista, ou se foi tudo um sonho, são perguntas que são realmente impossíveis de serem respondidas. Devemos olhar tudo da forma mais científica possível, desconfiando de tudo, e de todos, sejam seres de luz ou trevas. Afinal, a verdade, o bem e o mal, tudo isto é relativo e, se eu estivesse do lado do cientista, talvez me consideraria defendendo o bem.